Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De todos vocês, queridos e queridas ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, sempre às 21 horas estamos aqui com o programa Lux Esotérica. E nesta nossa fase do nosso programa estamos trazendo aqui os temas do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater, este maravilhoso e grande ocultista, tido como o maior ocultista do século XX. Escreveu mais de 50 livros, e entre eles este que nós selecionamos devido à importância do seu estudo, trazendo muitas informações sobre a vida além da vida, ouvintes, e o diferencial daqueles que estudam o esoterismo, o ocultismo, é saber que realmente não há, ouvintes, aquilo que as pessoas tanto temem, o desaparecimento, o breu que muitas pessoas imaginam, a escuridão, o vazio que poderia vir a ser a morte. Na verdade, há muito mais vida nesse nosso universo do que nós podemos perceber. E como muito bem disse o próprio Charles Webster Leadbeater, é uma grande ignorância nós imaginarmos que o limite das nossas percepções é o limite do que há para ser percebido. Há nesse nosso universo, ouvintes, muito mais frequências e muito mais dimensões do que nós podemos imaginar. Então a morte, ela é apenas uma transição para uma outra frequência, uma outra vibração, uma outra dimensão. Dimensão essa que já está aqui e agora conosco. Se nós não a estamos percebendo, é porque nós estamos obliterados na nossa percepção desta dimensão. E realmente, muito gratamente, nós estamos com a percepção para esses mundos fechados, pois, como nós temos dito aqui no nosso programa, a função da vida física é justamente sofrer esta limitação dos sentidos. Então, o livro O que há além da morte, de Leadbeater, nos leva exatamente a conceber esse mundo, e aqueles que quiserem ter uma experiência própria dessas dimensões, mesmo enquanto estiverem aqui na matéria, podem tê-las se fizerem a devida preparação, se fizerem o devido esforço para desenvolverem as capacidades latentes do ser humano. No início dos nossos programas aqui, Leadbeater justamente citou exatamente isso, que é possível desenvolver o cérebro até que ele perceba a quarta dimensão, o plano astral, e é possível também se projetar no plano astral, principalmente à noite, quando nós vamos repousar. Nós podemos nos tornar conscientes do plano astral e inclusive encontrar com aqueles que nós chamamos de mortos. E também podemos desenvolver a nossa clarividência. Mas essas coisas, esses desenvolvimentos têm o seu preço. Não podemos também oferecer aqui o peixe, ouvinte, sem dizer qual é o preço. O preço é ampliar a percepção e automaticamente incluir na nossa consciência a percepção de que há não só esse mundo, como há outro mundo paralelo a ele, noutra frequência, e que lá estão circulando pessoas que não só são aquelas que nós chamamos de mortos, mas também os vivos que estão dormindo, estão vagando, estão projetados no astral. E também estamos estudando aqui exatamente a população do plano astral, das pessoas e também dos seres que são naturalmente
encontrados no plano astral. Então nós chegamos aqui à classificação de Leadbeater com relação aos seres não humanos que estão no plano astral. Então, nos diz Leadbeater: mesmo a um observador que superficialmente lançasse um olhar casual para a disposição das coisas terrestres, deve ter sido sempre evidente que estas não foram dispostas ali, tal como existem, exclusivamente para nosso benefício, nem mesmo para nossa vantagem final. Foi, contudo, inevitável que a humanidade, pelo menos na sua infância, imaginasse que este mundo e tudo o que nele está encerrado existia para nosso uso e proveito. Indiscutivelmente, é já chegado o tempo de arrancarmos o véu desta ilusão infantil e de compreendermos a nossa verdadeira situação e os deveres que ele comporta. Infelizmente, nem todos o compreenderam e provam-nos centenas de fatos da nossa vida diária, principalmente essa crueldade para com o reino animal, a qual, sob o nome de esporte, é praticada por pessoas que se julgam, de certo, requintadamente civilizadas. E o mais atrasado principiante na ciência do ocultismo sabe, é claro, que todas as vidas são sagradas e que, sem uma grande e vasta compaixão por tudo e por todos, o verdadeiro progresso é uma burla. É somente depois de um pouco mais avançado nos seus estudos que ele reconhece a complexidade da evolução e o modesto lugar que, comparativamente, o homem ocupa na economia da natureza. E sempre vale lembrar, ouvintes, o grande princípio teosófico e esotérico da unidade de toda a vida. Todas as formas que existem nesse planeta são, na verdade, palco para a evolução das mesmas chispas divinas que estão dentro atualmente dos seres humanos. Então nós não podemos desprezar nenhum dos reinos, nem o reino elemental, nem o reino mineral, o vegetal, o animal, o humano e o sobre-humano. Todas as formas que estão aqui nesse planeta, ouvintes, são ocupadas pelo princípio vital e espiritual. Então, nós precisamos praticar esse preceito da unidade da vida, reconhecendo que em cada forma existe uma consciência que nesta forma está atada e que pelaquela forma elas evoluem. E com relação às categorias de seres que estão no plano astral, à nossa volta, e que não são humanas, o Leadbeater as divide em 4 classes, entendendo que essas classes não constituem subdivisões relativamente pequenas, como as do capítulo anterior. Porém, cada uma delas abrange pelo menos um grande reino da natureza, tão vasto e complexo, digamos, como o animal ou o vegetal. Dessas classes, umas estão consideravelmente abaixo da humanidade, outras são nossas iguais e outras estão muito acima de nós em perfeição e poder. E assim, Leadbeater abre o caminho para descrever aquilo que no plano espiritual, no plano astral que está à nossa volta, ouvintes, ali existem seres da mesma forma como nós encontramos na natureza, da mesma forma que no mundo nós temos a fauna, a flora e os seus reinos. No astral também há seres que são próprios daquele ambiente. Mas a primeira das categorias que Leadbeater encontra, que são naturais daquele plano,
é justamente uma a que não se fará muita referência, que são a dos mestres, a dos adeptos de ordem muito elevada e que pertencem a outros planetas do nosso sistema solar, nem a outros mais augustos visitantes, vindos de distâncias ainda maiores, visto que tais assuntos não podem ser tratados num tratado como esse, tão pequeno. E essa, inclusive, é uma das poucas passagens da literatura de Leadbeater aonde ele reconhece exatamente a existência de seres extraterrestres, né? Que a imprensa hoje fala tanto de OVNIs, de UFOs, né? De discos voadores, mas o fato é que os seres mais altamente avançados não precisam dessas espaçonaves para visitar aqui a nossa Terra. Eles chegam aqui diretamente com a sua consciência, com as suas auras, e não só seres de outros planetas do nosso sistema solar, mas de outros sistemas solares e quiçá até de outras galáxias também são encontráveis no nosso plano astral, apesar dele não ser assim tão confiável, mas da mesma forma como nós encontramos muita beleza e muita paz e harmonia no plano físico, também no astral há também essa beleza, essa harmonia em certas subdivisões do astral, e ali também há a possibilidade da presença dos mestres, não só do nosso planeta, mas também de outros sistemas. E Leadbeater ainda diz: de resto, não é praticamente admissível, embora teoricamente possível, que seres de tanta glória desçam a vir manifestar-se num plano tão inferior e tão baixo como o plano astral. Mas se por qualquer razão tivessem de o fazer, formariam da matéria astral do nosso planeta um corpo temporariamente apropriado, aliás, como comumente fazem outros mestres. E então a primeira das subdivisões, além dessa dos próprios mestres, é exatamente a própria matéria do plano astral, que tem uma diferença muito grande com relação à matéria do plano físico, pois a matéria física nós a consideramos uma matéria inerte, uma matéria burra, né? Sem vida, o que é obviamente uma ignorância nossa, já que todo elemento químico, toda matéria, toda substância demonstra por si só a sua inteligência quando ela se mistura ou não se mistura com outras substâncias, ou quando tem as suas propriedades, né, características, mas nós não consideramos isso aqui no plano físico como uma manifestação de inteligência. Agora, já a matéria astral, também chamada de essência elemental, é a primeira das divisões que Leadbeater faz e é pertencente também à nossa própria evolução. E Leadbeater, a respeito dela, nos diz: assim como se tem agrupado sobre a designação de elemental indistintamente quaisquer ou todos os estados possíveis do homem depois da morte, assim o termo elemental se tem usado em épocas diferentes para significar quaisquer ou todos os espíritos não humanos, desde os espíritos divinos dos devas, né, ou anjos, e todas as variedades de espíritos naturais, até a ciência amorfa que permeia os reinos inferiores ao mineral. Esta amplitude, dada erradamente ao termo, dá lugar a enormes confusões. Por isso, neste livro fica assente que a designação essência elemental se aplicará apenas a certas etapas da evolução da essência monádica, ou diretamente da chispa divina, entendendo por esta uma irradiação da força ou espírito divino através da matéria.
E isso é muito importante, ouvintes, porque a essência elemental, que é o reinos ou os reinos que estão imediatamente atrás em evolução ao reino mineral, são também formas que servem de evolução para as mesmas chispas divinas que hoje estão aqui dentro dos nossos corações, mas só que elas estão ocupando lá essa essência elemental, que é exatamente o subnível, o subplano atômico do plano astral. Então, elemental ou essência elemental, para o uso do nosso estudo, é exatamente isso. E com relação a essa irradiação da força ou espírito divino através da matéria, se diz aqui Leadbeater: já se sabe que esta irradiação ou emanação divina, antes de chegar ao grau de individualização em que anima o homem, entendendo-se por animar, né? Dar uma alma, passou e animou 6 fases mais inferiores de evolução. Foi o que nós dissemos. Ou seja, antes de chegarmos, né, a esse ponto da evolução em que nós estamos, ouvintes, a nossa chispa divina passou por vários estágios anteriores, ocupando as formas daqueles estágios. Quais foram? Né? O reino animal, né? De trás para frente, o reino animal, vegetal, mineral e 3 divisões, 3 reinos elementais diferentes. E posso adiantar para vocês e salientar isso, que essa evolução já passou, ouvinte, já percorreu realmente um tempo praticamente imensurável, de milhões e milhões de anos. Então, quando nós estamos diante de um ser humano, ouvintes, nós, por mais simplório, por mais ignorante, por mais errático que ele seja, nós estamos perante uma forma de vida, uma consciência que peregrinou e evoluiu por milhões de anos. E nós já estamos praticamente no limiar da máxima espiritualidade. Nós temos que ter só mais um pouquinho de paciência, porque se a nossa chispa divina já percorreu reinos tão limitados, agora que nós estamos dotados desses poderes de percepção, que nós possuímos sensações, emoções, possuímos mente, possuímos memória, raciocínio, nós temos a nossa consciência, ouvintes, nós só não estamos plenamente despertos, plenamente iluminados, porque nós não fizemos ainda os devidos esforços para tal. Porque nós já estamos munidos de todas as qualidades, as características necessárias para isso. Leadbeater nos diz: durante as suas manifestações em cada um desses reinos, tem-se chamado respectivamente mônada, animal, vegetal ou mineral. Mas esse termo é errôneo, visto que muito antes de chegar a qualquer desses reinos, já a chamada mônada animal ou vegetal não era uma mônada, mas constituía muitas mônadas. Adotou-se, porém, esse nome para indicar que, embora já se tivesse dado há muito a diferenciação na essência monádica, essa diferenciação ainda não chegara a tomar um caráter de individualização. Leadbeater disse isso aqui porque antes de chegarmos nesse ponto que nós estamos, ouvintes, em que o ser humano é um espírito, uma alma e um corpo, antes, ouvintes, de nós termos essa configuração nos reinos anteriores, nós pertencíamos a almas grupais, né? Ou seja, existiam, nós vemos isso no reino animal, milhares de animais, de corpos de animais ligados a uma única alma
está ligada exclusivamente a uma mônada, a uma chispa divina ou a um grupo de mônadas. É uma configuração completamente diferente. E apenas quando aquele animal que evoluiu tanto pela inteligência, pelo amor, que são os caminhos naturais, ou pela devoção também, quando os animais atingem esse nível, eles se individualizam, e pode também se individualizar, infelizmente, por métodos incorretos, né? Pelo ódio, pela inteligência desenvolvida para escapar dos sofrimentos que muitas vezes a humanidade lhes inflige. Então, o desenvolvimento maior faz com que haja essa unificação do sistema, chamada de individualização, ficando uma chispa divina com uma única alma e um único corpo, que é o que nós somos hoje. E eu não vou aqui fazer todo de novo essa explicação, porque em muitos programas nós já fizemos a passagem por esse conhecimento, ouvintes, e recomendamos os livros de Leadbeater, principalmente a coletânea que foi feita pelo Major Arthur E. Powell, chamado O Corpo Astral, que ali há detalhes muito grandes sobre esse tema. E a segunda das categorias de seres não humanos que estão no plano astral são os corpos astrais dos animais. E sobre isso Leadbeater diz: apesar de extraordinariamente numerosa, esta classe ocupa um lugar relativamente subalterno no plano astral, visto ser sempre muito curta a permanência nesse plano dos membros que a compõem, ou seja, dos corpos astrais dos animais. Os animais, na sua grande maioria, não adquiriram ainda, até hoje, uma individualização permanente, e quando morrem, a essência monádica que os animava volta ao estrato especial de onde veio, levando com ela a experiência ou desenvolvimento que pôde adquirir durante a vida do animal. Isto, porém, não se faz imediatamente. O corpo astral do animal sofre o mesmo processo que o do homem e conserva no plano astral uma existência real, cuja duração, que não é muito longa, varia segundo a inteligência que o animal desenvolveu. Geralmente essa existência não passa de uma espécie de sonho inconsciente, impregnado, ao que parece, de perfeita felicidade. Quanto aos raros animais domésticos que já atingiram a individualização e que, por conseguinte, não mais voltam a este mundo sob forma de animal, esses têm uma vida astral mais longa e mais ativa, caindo por fim, pouco a pouco, num estado subjetivo, que certamente dura por muito tempo. Os macacos antropóides, de que se fala na doutrina secreta, que já atingiram a individualização e em breve, na próxima ronda, se reencarnarão na humanidade, forma uma das subdivisões mais interessantes desta classe. Ou seja, nós temos realmente uma certa população de corpos astrais de animais no mundo astral, mas aqueles que vivem mais são aqueles animais que já têm uma certa individualização. E só para explicar essa última menção aqui de Leadbeater, a doutrina secreta, infelizmente no passado da humanidade há realmente um rolo aí que ainda vai ser desembrulhado quando aconteceu uma coisa que foi ao contrário do que a nossa ciência acredita, né? Erroneamente, muitos aí comentam de que o ser humano seria um derivado dos antropóides, dos macacos. E quem pesquisa corretamente a ciência vê que, na verdade, o que a ciência divulga é que o ser humano e os macacos tiveram uma origem comum, né? Há um elo perdido onde
houve ali em algum momento uma unidade entre os seres humanos e os macacos. Mas o que o ocultismo nos conta, ouvintes, é que na verdade a humanidade é a forma de vida mais antiga desse planeta, porque ela foi trazida de fora, né? Não se desenvolveu aqui como a ciência acredita, né? Fortuitamente pela colisão dos átomos até que se formaram as primeiras células nos mares e depois se formaram seres unicelulares e foram aumentando de tamanho até virarem peixes, até virarem répteis, e os répteis saíram da água, começaram a rastejar e daí vieram os mamíferos, e daqui a alguns milhões de anos estamos nós aqui, seres humanos. A ciência acredita nesse acaso. O ocultismo, como tem acesso à memória da natureza, se percebe então que o gênero humano já foi implantado nesse planeta por meio do seu DNA, já numa forma avançada de vida. Então nós não temos realmente nada a ver com os macacos, a não ser o fato de que na civilização da Lemúria, muitos dos seres humanos, infelizmente, se relacionaram, se cruzaram, né, sexualmente com os antropóides que existiam, e isso é chamado no ocultismo o crime, né, ou a maldição da Lemúria, o que levou inclusive a que muitos espíritos humanos, muitas almas humanas ficassem presas lá nos corpos desses animais, porque se reencarnaram principalmente entre os chimpanzés. E a prova de que isso é uma verdade se percebe pela evolução que as espécies mais antigas têm uma grande unidade, e a humanidade exatamente tem pouquíssimas diferenças entre os seres humanos espalhados pela Terra. Hoje, com o sequenciamento do código genético, se sabe que as diferenças genéticas entre os seres humanos não variam mais do que 3%. Então, as diferenças que existem de cor de pele, de forma do esqueleto, do crânio, do cabelo e outras pequenas diferenças, a maior parte são apenas externas, né, fenotípicas, e há uma grande unidade na espécie humana. Ao contrário, os antropóides, os macacos, os monos formam uma categoria à parte que tem mais de 200 divisões, né? São mais de 200 tipos de antropóides, de macacos que existem, né? Temos até os nossos aqui em extinção no Brasil, como o mico-leão e, né, macaco prego e outros que tais aí. Isso prova de que a linhagem dos macacos é mais recente. Então, os seres humanos, ouvintes, são realmente a forma de vida mais complexa, mais antiga desse planeta. E não devemos jamais, ouvintes, cair nessa bobagem, que não é inclusive o que a ciência diz, de imaginar que o ser humano deriva do macaco, quando Blavatsky gasta realmente páginas e páginas da doutrina secreta para descrever que infelizmente fomos nós que acabamos nos misturando com os macacos e inclusive provocando aí uma derivação no reino deles. E na verdade existem nesse momento espíritos humanos, almas humanas presas nos corpos, principalmente dos chimpanzés, e eles virão para reencarnar na humanidade, tendo cumprido o seu karma lá do crime da Lemúria, que está durando realmente milhões de anos, apenas na próxima ronda, na sequência da evolução do planeta, e isso é um futuro realmente muito distante. Mas, ouvintes, estamos chegando aqui no final do nosso primeiro bloco. Já no segundo bloco nós vamos falar sobre o restante da população do plano astral, na categoria não humanos,
que são os espíritos naturais em geral, que é a terceira categoria, e também aquela divisão que são chamados os devas, né? Como assim o conhece os hindus e que nós aqui ocidentais conhecemos como anjos. Então, ouvintes, muito obrigado pela audiência, aí daqueles que nos acompanham ao vivo, você que também está nos acompanhando aí nas gravações, muito obrigado pelo prestígio. E agora vocês vão ficar com aquele conto mais convite da Levir, a loja esotérica virtual. Para aqueles que quiserem e que puderem, venham nos apoiar, nos patrocinar, para que essa iniciativa, ouvintes, que já tem 16 anos no ar na internet, na forma do site, com mais de 700 palestras, programas e vídeos à disposição de vocês, e aqui a Rádio Esotérica FM, há 5 anos no ar, levando durante todo o dia muito boa música, com muita interatividade, e às 9 da noite aqui o programa Lux Esotérica. E que, se Deus quiser, no próximo ano teremos aqui novos comunicadores, vamos ampliar ainda esta proposta, mas dependemos do seu patrocínio, ouvintes. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, o universo conspirando a seu favor. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da loja esotérica virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Finalizando aí os estudos do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater, e com o patrocínio dos associados da Levir, estamos aqui, ouvintes, inclusive agradecendo aqueles que já estão renovando as suas assinaturas para o ano de 2013, o que indica que realmente o mundo não vai acabar no dia 21 desse mês. Quando muito vai ter aí um grande terremoto, mas isso aí acontece diariamente. Não vamos nos assustar, ouvintes, porque esse planeta é um
um corpo vivo. E como todo corpo, ouvintes, um dia ele está mais saudável, está mais vívido, e no outro ele passa por conturbações, mas isso não significa que o mundo vai acabar. E esse é o 24º programa desta série O que há além da morte. E nós estamos finalizando hoje aqui os temas sobre a população do plano astral, dos seres não humanos que estão no plano astral. E nos fala aqui o Leadbeater sobre a terceira dessas categorias, que são os espíritos naturais que estão presentes ali no plano astral. E sobre eles, Leadbeater nos diz: compreende esta classe, né, dos espíritos naturais em geral, 3 divisões ou inúmeras divisões que são tão numerosas e tão variadas que, se lhes pudéssemos dar o lugar que merecem, só sobre elas teríamos de escrever um enorme tratado. E vamos nos limitar, para poder fazer uma ideia, a indicar as que têm características comuns. Para começar, diremos que, aliás, é evidente que essas entidades, né, diferem radicalmente de todas as outras que até aqui consideramos. Apesar de termos o direito de classificar a essência elemental e o corpo astral dos animais como não humanos, é certo também que a essência monádica que os anima há de, com o tempo, atingir o nível de evolução em que possa manifestar-se numa humanidade futura comparável à nossa. E isto é um corolário óbvio, né? Ou seja, se nos animais, se nos vegetais e nos minerais há chispas divinas idênticas à nossa, ou seja, o fato é, ouvintes, de que as chispas divinas que estão nos nossos animais, quer sejam os domésticos ou os que estão na natureza, eles um dia formarão uma humanidade, porque nós iremos para frente na evolução, passaremos ao reino super-humano, e eles virão para formar uma nova humanidade. E Leadbeater diz aqui: e se pudéssemos rever o caminho percorrido pela nossa própria evolução, através dos ciclos mundiais passados, veríamos que aquilo que somos hoje passou igualmente por etapas semelhantes. Não sucedem, porém, o mesmo no vasto reino dos espíritos naturais. Nem nunca foram, nem são, nem hão de ser membros de uma humanidade como a nossa, visto que a sua linha de evolução ser completamente diferente da nossa. E se alguma relação tem conosco, provém simplesmente do fato de ambos ocuparmos temporariamente o mesmo planeta. É claro que, visto sermos vizinhos, embora por pouco tempo, devemos manter com eles as melhores relações de boa vizinhança. Mas o nosso desenvolvimento realiza-se por caminhos tão diferentes que pouco ou nada podemos fazer uns pelos outros. Há escritores que classificam esses espíritos entre os elementais, e realmente são os elementais, ou propriamente os animais, de uma evolução superior. Ou seja, os espíritos naturais que estão no plano astral são como os animais que nós temos aqui no plano físico. Mas, como disse Leadbeater, eles não irão formar uma humanidade lá na frente, porque eles são realmente uma população própria do plano astral. Apesar de serem mais desenvolvidos do que a nossa essência elemental, têm, contudo, alguns característicos que lhes são comuns. Assim, por exemplo, estão divididos em 7 grandes classes, que ocupam respectivamente os mesmos 7 estados de agregação da matéria. Aqui nos referimos dizendo que cada um deles era permeado pela variedade correspondente de matéria.
Há, portanto, para nos referirmos àqueles que melhor poderemos compreender, sendo então os espíritos da terra, do ar, da água e do fogo, ou do éter. Entidades astrais dotadas de inteligência definidas que habitam e funcionam em cada um desses meios. E, para abreviarmos aqui toda essa descrição, esses espíritos da natureza são conhecidos como os gnomos, né, tão famosos, os elfos, as sílfides, as salamandras, os trolls e toda uma vasta literatura aí de nomes que nos falam deles, como as fadas, as ondinas, pertencendo então aos 4 elementos da natureza. E como disse o Leadbeater, não é pelo fato do plano astral existir esse reino, né, elemental de espíritos naturais, isso não quer dizer que nós tenhamos qualquer relação direta com eles, ou que nós precisemos ter relações com eles, e na verdade, ouvintes, isso não é inclusive nem desejável, né? Tem muitas pessoas que colocam aí, eu colocava muito há tempos atrás, né? Eu acredito em gnomo, né? E isso realmente não é uma coisa interessante, porque se na casa da pessoa, né, há pessoas que colocam lá nas suas penteadeiras, nas suas prateleiras, estátuas ou bonequinhos de gnomos, né, de silfos e coisas desse tipo, de fadas. Se realmente na casa de uma pessoa tivesse um gnomo, isso ia ser uma coisa muito ruim para a pessoa, porque o gnomo é um espírito da terra, né? Ele vive entrando e saindo das árvores, das pedras, e ele tem uma vibração que ajuda exatamente os processos de regeneração da natureza. Então, se na nossa casa estivesse morando um gnomo, as suas vibrações fariam com que nós tivéssemos as nossas vibrações rebaixadas. Então, é bom só acreditar no gnomo, mas nunca atrair um para nós. E eles, felizmente, não vêm morar nas grandes cidades, porque eles têm horror a esse ambiente artificial em que nós nos encontramos. Nós só vamos encontrar esses espíritos da natureza nos ambientes realmente naturais, e quanto mais virgens, mais intocados, melhor para eles, e quanto menos seres humanos houver por perto, melhor, né? Mas a outra categoria de seres, de habitantes do plano astral, são os anjos, né? Ou que os hindus chamam de devas, né? Deva, que quer dizer ser brilhante. E sobre eles o Leadbeater começa aqui falando: o mais alto sistema de evolução que tem relação com a Terra é, ao que se saiba, a dos seres que os hindus chamam de devas, e que nós no ocidente chamamos de anjos, os filhos de Deus, etc. Podem ser considerados como formando o reino imediatamente superior ao reino humano, assim como este está imediatamente acima do animal, mas com a diferença importantíssima de que o animal não tem, ao que saibamos, possibilidade de evolução a não ser para o nível humano, que é o único a abrir-se diante de si como possibilidade de evolução, logo que alcança um certo nível. Já para o homem, quando ele atinge um progresso espiritual muito grande, para nós se abrem, né, várias sendas de progresso, uma das quais é a da grande evolução dos devas ou anjos. E esse ponto é interessante nós salientarmos, exatamente que uma das possibilidades para a nossa chispa divina, para o nosso espírito, é quando nós atingirmos realmente a iluminação, o desapego total com esse mundo, ouvintes, nós podemos ingressar para a linhagem
dos anjos. Anjos que são praticamente idênticos aos seres humanos, a não ser pelo fato de que eles não têm corpo físico. E se diz que os anjos, 24 horas por dia, eles têm consciência do que é o plano de Deus. E, infelizmente, o ser humano é totalmente o contrário disso. Nós, seres humanos, passamos praticamente as 24 horas do dia sem ter consciência nenhuma de que esse planeta, esse sistema solar, esse universo é uma entidade criada pela espiritualidade, pelo mundo divino, pelo mundo espiritual. Nós fazemos de conta que nós estamos aqui num mundo totalmente criado pelo acaso, pela sorte, movido pela lei da selva, pela lei de Gerson e outras leis aí que nós inventamos, quando nós deveríamos fazer como os anjos os fazem e nos sintonizar com a nossa divindade e perceber que Deus tem um plano para esse universo. E esse plano, ouvinte, se chama evolução. É o progresso, é o aperfeiçoamento. E cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse progresso. Inclusive, a outra distinção muito grande que existe entre o reino angélico e o reino humano é que os anjos não fazem muita questão de insistir naquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, né? Porque o anjo, ele percebe que a vontade de Deus é tão forte, é tão definida, que ele só procura encontrar o seu papel nesta obra divina. Enquanto nós, seres humanos, achamos aqui que nós vivemos para levantar de manhã e inventar qualquer coisa que nós queiramos da vida, sair por aí passeando, né, viajando, trabalhando, praticando esportes, nos divertirmos, né, e fazermos realmente o que nós bem entendermos, como se nós não fizéssemos parte de um grande ecossistema da vida desse planeta, não só física, mas espiritual. Infelizmente, o ser humano ainda é muito ignorante do papel que nos está assignado na economia do nosso universo local aqui, que é o sistema solar. Nós, seres humanos, somos uma hierarquia criadora de seres construtores. Nós somos artífices muito competentes, sabemos construir, sabemos imaginar, sabemos incorporar as ideias, inclusive na matéria. Mas, por incrível que pareça, nós não entendemos isso como uma espécie e cada um sai por aí fazendo o que bem entende. São raros os seres humanos que se enxergam realmente como filhos de Deus e trabalham no mundo para trazer as vibrações divinas. E os anjos, ao contrário, eles ficam parados, estacionados durante milhares, milhões de anos no mesmo lugar, simplesmente para vibrar uma nota, uma irradiação de espiritualidade para uma localidade, para uma montanha, para um vale, para um ponto natural do planeta. E não raro igrejas, catedrais, templos, como foi no passado e hoje em dia são construídas aonde os clarividentes enxergam a presença de um grande anjo. E os nossos antecessores, que foram ocultistas, que foram pedreiros realmente conscientes, foram maçons realmente conscientes, construíram grandes catedrais de uma portentosa dimensão e altura e magnífica proporcionalidade das suas formas, para que eles fossem templos a serem habitados justamente por esses anjos e por esses arcanjos. Então, para nós, ouvintes, vai se abrir lá na frente a possibilidade de entrarmos para o reino
angélico, como, né, já outros seres humanos o fizeram, como foi o caso da grande espiritualidade, daquela que foi a mãe de muitos instrutores do mundo e que nós cristãos chamamos de Maria, que foi a mãe física do Mestre Jesus, mas que por volta do ano 400 da nossa era cristã atingiu o grau de mestre, o grau de adepto, e quando ela se liberou totalmente da necessidade de se reencarnar corporeamente, ela decidiu então entrar para o reino angélico, já como um arcanjo, porque ela atingiu realmente o grau de mestre, a sua aura já estava muito ampliada, né, com centenas de metros, e nesse momento aquela que foi a mãe de Jesus é um grande arcanjo que rege dentro do nosso planeta, principalmente comandando a sua hoste de anjos para acompanhar a maternidade dos seres humanos na dimensão espiritual. Então não é à toa que existe todo esse culto a Maria, não só no cristianismo, mas em outras formas, como havia no Egito com Ísis, como havia na Babilônia com Ishtar, como existe no Oriente com as suas deusas, com tantas e tantas deusas, porque muitas mulheres, muitos seres humanos passaram justamente para esse reino angélico, e como eles foram humanos, então eles ficam auxiliando a humanidade para que ela possa evoluir. E então há, né, divisões nesse reino arcangélico e angélico, mas principalmente, né, há, em relação ao plano astral, as divisões, né, das categorias inferiores dessa augusta legião, né? E as três grandes divisões que são mencionadas aqui, começando de baixo para cima, chamam-se geralmente Kamadevas, Rupadevas e Arupadevas. Os Kamadevas, né, que é o conjunto mais inferior dos anjos que estão no plano astral, os Kamadevas se podem revestir do corpo astral, que para nós é como se fosse o corpo físico. E Kama quer dizer desejo, e Kamadevas, os seres brilhantes do plano astral, o plano das emoções ou dos desejos. E de forma que está numa situação análoga àquela em que estará a humanidade no futuro, né, quando não haverá mais plano físico, o plano mais denso será o plano astral. Já os Rupadevas vivem normalmente no plano mental, né, bem acima do plano astral, e o seu habitat é nos 4 níveis inferiores do plano mental. E já os Arupadevas, né, porque Rupadeva quer dizer anjos com forma, os Arupadevas pertencem aos 3 subplanos superiores do plano mental, também chamado pela teosofia de plano causal, né, ou plano das causas espirituais. E os Arupadevas e os Arupadevas no plano astral, sua presença ali é tão extremamente rara como a materialização no plano físico das entidades astrais. E os anjos que são, né, estão presentes, né, no plano astral, cumprem as ordens justamente dos arcanjos, que são os seres que estão na presença da vontade da consciência divina. Então eles são os seres que são os comunicadores dos arquétipos divinos para a matéria. E a sua grande obra é a beleza da natureza.
E há também, dentro dessa linha arcangélica, grandes arcanjos que são, por exemplo, mencionados como os anjos dos pontos, os arcanjos, aliás, dos pontos cardeais, que são os grandes senhores do karma, os arcanjos que têm a responsabilidade de não só verificar, anotar todos os atos e todos os pensamentos e vibrações que acontecem, mas principalmente tratar de administrar o esgotamento desse karma, não só pela humanidade, mas de todos os seres conscientes. Então são grandes Deva-rajas, senhores dos elementos, que são invocados inclusive nos rituais, né? Todos os rituais que fazem menção aos 4 pontos cardeais reconhecem a existência dos 4 grandes arcanjos, dos pontos cardeais, que são esses Deva-rajas, os grandes senhores do karma, que são registradores e administradores desta grande lei que que nos beneficia com a harmonia. Porque se nós não recebêssemos de volta tudo o que nós fazemos, a nossa evolução não aconteceria, ouvintes, pois é pelo contraste, pelo sofrimento ou pela alegria do karma que retorna, que nós vamos nos conscientizando da vida. Então, ouvintes, aí nós terminamos aqui essa subdivisão. Ainda nos falta falar sobre os habitantes do astral, que são artificiais. Isso nós vamos tratar no nosso próximo programa, pois, diferentemente aqui do plano físico, há habitantes do astral que são criados tanto pelos anjos, tanto pelos arcanjos, quanto por nós mesmos, seres humanos, com o poder do nosso pensamento, com o poder das nossas emoções. Nós criamos elementais artificiais, criamos formas, pensamentos, e com a força que a coletividade de seres humanos, de anjos e de arcanjos tem, eles também criam esses seres artificiais que também fazem parte da população do astral. Então, ouvintes, cumprimos aqui o nosso dever em mais um programa e agradecemos sempre a maravilhosa audiência de vocês que estão nos acompanhando ao vivo, e você também a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, nos acompanhando pela Levir, pelo YouTube, aonde mais for, ouvintes, muitíssimo obrigado pelo seu prestígio. Mas antes de encerrarmos, ouvintes, conclamo a vocês, vamos fazer a nossa última vibração, encerrando espiritualmente esse programa. Fechemos os nossos olhos e sintonizemos a espiritualidade, a chispa divina dentro dos nossos seres. O ponto de luz no centro dos nossos corações, façamo-lo brilhar, irradiar, e vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Que esta chispa divina que nós sabemos está presente aí no coração de vocês brilhe cada vez mais sempre que nós a invocarmos. É para isso que nós existimos, ouvintes. Esse programa
esta rádio, esse trabalho da Levir foi estabelecido em cumprimento do mesmo Dharma a que seguem os seres brilhantes da natureza. Então, estamos muito felizes de estar a serviço de vocês e ficamos por aqui nesta noite, desejando a todos um ótimo final aí de período, com um bom descanso. Aguardamos vocês no nosso próximo programa, finalizando aqui com um forte, um fraternal, um caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho. Muito boas vibrações para vocês, ouvintes. Fiquem agora com a música da nova era, totalmente interativa aqui na Esotérica FM. Até a nossa próxima edição. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.